Estamos de volta aqui com o nosso curso Como Ser um Radioamador. Essa é a 28ª aula, quarta parte sobre legislação de telecomunicação. Então vamos à questão número 137. Novamente o Código Fonético Internacional. E a pergunta é: a palavra bravo representa no Código Fonético Internacional a letra... Bom, bravo é para a designação da letra B. Então a resposta correta é B de bravo. Está aqui. Então basta você se familiarizar com esse código. Então ficou bem na sequência aqui: Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco. Continuando, a questão 138 diz: a palavra eco representa no Código Fonético Internacional a letra eco, que é a resposta bravo. Então, alfa para a alternativa A, Lima para a alternativa Charlie, Oscar para a alternativa Delta e Juliette para a alternativa Eco. Na mesma sequência, a questão 141, a palavra whisky representa no Código Fonético Internacional a letra W. Então a resposta é bravo. Whisky para W. Então a letra A apresenta como alternativa Victor, a letra Charlie apresenta como alternativa X-Ray, a letra Delta representa como alternativa a letra Yankee e Eco, a alternativa é a letra Zulu. A questão 142 pede um conceito. Estação móvel é aquela. Então nós temos diversos tipos de estação. As mais conhecidas são as móveis, as fixas, repetidoras e as terrenas. Vamos ver o que a legislação prevê. Os tipos de estação estão definidos no artigo 25 da Resolução 449. E, quanto a móvel, o conceito é o seguinte: 3. Móvel. Aquela cujos equipamentos são destinados a serem usados quando em movimento ou durante paradas em pontos não especificados, sendo classificadas como tipo 6, estação móvel. Então são dois tipos de situação para a estação móvel. A que é feita em movimento, no caso do carro, ou portátil, no caso de um HT, ou então se ele parar em determinado local e ele fixar antenas provisoriamente. Então essas são as chamadas estações de tipo 6 ou móvel. Portanto, a resposta correta é a que diz que ela pode ser operada em movimento, que é a letra Charlie. Estação móvel é aquela que pode ser operada em movimento ou então provisoriamente em determinados locais. Artigo 143 envolve questão burocrática. Para efeito de fiscalização, deve o radioamador ter à disposição os seguintes documentos. Quando se trata de fiscalização, o radioamador ou qualquer outra situação sob fiscalização, a pessoa envolvida ou o fiscalizado, ele deve apresentar todos os documentos de regularidade do funcionamento da sua atividade. Então, no caso de radioamador, ele tem que apresentar a mais extensa documentação possível. Obviamente que aqui, das alternativas, podemos selecionar a mais clara. Vamos a elas. Letra alfa, carteira de identidade e CPF. Já falamos repetidas vezes sobre a exigência da estação. Então, descarta-se a resposta alfa. Letra bravo, certificado de operador de estação de radioamador e registro de comunicados. O certificado de operador de estação de radioamador é um dos documentos. Entretanto, o registro de comunicados, que são as conversas feitas, uma vez se exigiu isso, não é mais feito isso. Então ninguém tem que ficar registrando com quem está conversando. Letra Charlie. Certificado de operador de estação de radioamador, como eu disse na letra bravo, ele é exigido. Licença de estação de radioamador, portanto, o documento que licencia a instalação da estação.
e comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização das comunicações. Tudo isso tem que ser pago. Vamos à próxima letra. Delta. Licença de estação de rádio amador e prova de quitação com a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem nenhuma relação com o radioamadorismo. Então, a resposta que se deve descartar. Letra ECO. Registro dos comunicados e carteira de identidade. Tanto a ECO quanto a E, que é a identidade CPF, isso qualquer pessoa pode ter. Quer dizer que nós estamos falando do radioamador, é algo mais qualificado. Então sobram duas alternativas, a Bravo e a Charlie. Como tem que ter uma licença de funcionamento, e a gente sabe que tem que pagar taxas porque todo o serviço de fiscalização, que é o poder de polícia do Estado, exige-se pagamento de taxa, a resposta correta é a Charlie. Então, para efeitos de fiscalização, deve o radioamador ter à disposição os seguintes documentos: certificado de operador de estação de radioamador, licença de estação de radioamador e comprovante de recolhimento da taxa de fiscalização das telecomunicações. A questão 145 quer saber qual é a palavra do Código Fonético Internacional que representa a letra C. Vamos lá. A letra C no Código Fonético Internacional é identificada pela palavra alternativa alfa, Carlos. Alternativa Bravo, Chaves. Alternativa Charlie, Charlie. Letra Delta, Chame. Letra Eco, Cláudio. Obviamente, Charlie. Já falamos Charlie infindáveis vezes. Aqui envolve a operação com radioamador estrangeiro. A renovação do prazo de validade do certificado de operador de estação de radioamador expedida ao radioamador estrangeiro dependerá, entre outros, de... A resposta, ou o fundamento legal daquela alternativa, está na questão 32, melhor dizendo, no artigo 32 da Resolução 449. Diz o seguinte: o radioamador estrangeiro pode ser dispensado a obtenção do COER, devendo operar sua estação nas condições equivalentes à da sua habilitação original e em conformidade com a regulamentação brasileira. Ao término do prazo da validade de sua habilitação original e permanecendo no Brasil, o radioamador deverá atualizar sua habilitação original ou obter o certificado de operador de estação de radioamador no Brasil. Então, voltando à questão 146, diante da legislação que nós vimos, vamos às alternativas. Alfa, estar em dia com as obrigações militares. Estrangeiro não presta serviço militar no Brasil. Descarte a resposta. Letra Bravo, ser naturalizado brasileiro. Não, nós estamos falando de um estrangeiro. Tá? Então ele não precisa se naturalizar. Tá? E é contraditório ao próprio enunciado da questão. Letra Charlie, estar em vigência a licença do país de origem e o visto de permanência no Brasil. Aqui está a resposta, corresponde ao artigo que nós vimos. Estar em vigência a licença do país de origem, caso ele perca aquela licença, ou ela expirou, ou ele renove lá, ou ele faça o COER. Obviamente, para estar aqui dentro do Brasil, ele deve estar regular, não pode ser clandestino. Então, a resposta correta é a Charlie. Porque a C, embora parcialmente correta, falta a questão da licença ou do COER. E a última não faz sentido. Ter filhos brasileiros. A questão 147, mais uma vez, o significado do código Q. O código QRO significa letra alfa, está ocupado? Letra Bravo, devo parar de transmitir? Letra Charlie, devo aumentar a potência do transmissor? Letra Delta, devo mudar de frequência? Letra E, devo diminuir de potência. Bom, letra alfa, para quem está ocupado, é QRL. Letra Bravo, devo parar de transmitir? QRT. Letra Delta, devo mudar de frequência? QSY. E letra Eco, devo diminuir a potência? QRP. Então, a única que eu não falei foi a alternativa Charlie, devo aumentar a potência do transmissor. Tá? O contrário de QRO é QRP. Então vamos à nossa
velha dica de colocar o código no centro, QRO, e tornar ela um prego para diversas palavras. Então, vamos lá. Aumentar. Aumentar o quê? Potência. Então, QRO é pergunta e resposta quanto ao aumento ou diminuição de potência durante a transmissão. Questão 148. Os radioamadores ou titulares de certificado de operador de estação de radioamador podem. Veja que são duas pessoas aqui, ó, tá? Radioamador ou titulares de certificado de operador de estação de radioamador. Ou seja, o titular de estação ou então o detentor de um COER. Lembre-se, basta ter COER para operar um radioamador. Só ele não pode ter uma estação sem licença. Então, se ele for operar uma estação, deverá operar uma estação de outro radioamador devidamente licenciada. Bem, então vamos às alternativas. Em qualquer frequência. Você pode transmitir numa emissora comercial de FM? Então não é em qualquer frequência. Letra Bravo. Em qualquer frequência atribuída ao serviço de rádio amador? Também não, porque nós somos divididos em 3 classes e a classe C e B possui restrições. Então também descarta essa resposta. Letra C. Nas faixas de frequências e tipos de emissão correspondente à classe que pertence. Esta é a resposta correta. E essa previsão está lá numa tabela anexa à resolução 697 da Anatel. Então a resolução 697 da Anatel, por exemplo, na banda dos 40 metros, ela divide os modos de operação. Ou melhor dizendo, divide por classes. De 7.000 a 7.047 a 7.300, classes A e B. E de 7.000 a 7.047, todas as classes, inclui a classe C. Entretanto, entra em cena o ato 9.106. E veja que até 7.047, tá? Só se pode fazer telegrafia, tá? E em 7.047, precisamente, se pode fazer, então, modos digitais. Isso significa que radioamador de classe C não pode operar fonia e, há uma discussão aqui, modos digitais acima de 7.047 kHz. Então, o modo de operação ele é limitado e ele é limitado também dentro da banda. Por fim, a questão 151. A licença de estação de radioamador poderá ser expedida. Letra alfa, a qualquer pessoa jurídica que deseja executar o serviço de radioamador. Letra brava, a qualquer estrangeiro residente no Brasil há mais de 5 anos. Letra Charlie, aos titulares de certificado de operador de estação de radioamador. Letra delta, a qualquer funcionário de organismo internacional. E letra eco, a qualquer pessoa natural, desde que ela seja filiada à Associação de Radioamadores. O embasamento legal está aqui no artigo 5º. A autorização para execução do serviço de radioamador será expedida pela Anatel. 1. Ao titular de certificado de operador de estação de radioamador, COER. 2. Às associações de radioamadores. 3. Às universidades e escolas. 4. Às associações do movimento escoteiro e do movimento bandeirante. 5. Às entidades da defesa civil. Portanto, das alternativas que nós temos aqui, vamos a ela. Letra alfa. Qualquer pessoa jurídica que deseja executar o serviço de radioamador. Nós vimos que a única pessoa jurídica que pode ter serviço de radioamador são as associações de radioamadores. Então não é qualquer pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica na forma de associação e com finalidade específica para o radioamadorismo. Então não comporta a resposta alfa. Letra bravo. A qualquer estrangeiro residente no Brasil há mais de 5 anos.
não está contemplado o estrangeiro na situação do artigo 5º mencionado. E nas questões anteriores nós vimos as exigências dadas ao estrangeiro. Deverá ter COER ou então licença no seu país de origem. Letra Charlie. Aos titulares de certificado de operador de estação de rádio amador. Essa é a mesma alternativa que está aqui no item 1, ou no inciso 1 do artigo 5º. Ao titular de certificado de operador de estação de rádio amador. As demais situações não estão contempladas nas demais alternativas. Então, qualquer funcionário de organismo internacional não faz sentido, a qualquer pessoa natural, desde que seja afiliado à Associação de Radioamadores. Então, a resposta correta é a resposta C. Então, a licença de estação de radioamador poderá ser expedida aos titulares de certificado de operador de estação de radioamador. Resposta Charlie. Obrigado por acompanhar essas aulas. Deixe seu like, compartilhe com os seus contatos, se inscreva no canal e até a próxima videoaula. Para você, um grande 73.